ainda falando sobre isso, sobre saúde, o Estado comemora os bons números envolvendo a doação de órgãos. A gente vai voltar a falar ao vivo com a Dayana Brocardo, ela quem tem essas informações, porque as campanhas são frequentes, né? Quando a gente fala em doação, é uma campanha delicada, mas é necessária, né, Dayana? Sem dúvidas, né, Bruna? Mas o importante é que essas campanhas elas têm surtido efeito, né? Tanto que a gente vai apresentar para vocês agora os dados, né, da SC Transplante, inclusive com ótimos resultados. Segundo o que foi divulgado, então, Santa Catarina registrou em julho o segundo melhor mês da história em doação de órgãos. Foram 34 doações nesse período. O melhor da história até agora tinha sido dezembro, né? Aliás, é ainda dezembro de 2017, quando foram 38 doações. Essa foi a quarta vez que a SC Transplante contabilizou mais de 30 doações em um único mês. Outro ponto importante é o número de doadores, que também vem crescendo desde 2005, inclusive com um acréscimo de 50% na taxa de doadores efetivos nos últimos 6 anos. Né? Lembrando que a doação de órgãos ela é um ato de solidariedade das famílias, né, que transformam um momento de perda daquele ente querido, né, numa oportunidade para salvar vidas, né, já que geralmente se a pessoa não expressou ainda a sua vontade de ser doador, quem decide é a família, né? Se a pessoa expressou a sua vontade em vida, claro que os familiares sempre acabam seguindo, né, essa orientação da doação de órgãos. Para ser um doador, basta então, claro, conversar com a sua família sobre esse desejo. No Brasil, a doação de órgãos só pode ser feita com a autorização de um familiar. Foi o que eu falei, né? Se a pessoa já expressa a sua vontade de ser um doador, ali numa situação, numa fatalidade, a sua vontade com certeza vai ser seguida. Se não, quem decide então são as famílias, e o que a gente tem visto, né, Bruna, realmente é uma grande sensibilização das pessoas, já que tem aquela dor da perda, mas uma oportunidade, né, de salvar uma outra vida. Voltamos com você. Sem dúvida, Dayana, obrigada pelas informações, que bons números, né? E que bom saber que essas campanhas estão funcionando. E quando a Dayana fala sobre a sensibilização, essas equipes que trabalham com a questão aí do transplante, né? Inclusive a gente já mostrou até aqui em Itajaí, em Balneário Camboriú, como que funcionam essas equipes e como elas trabalham de uma maneira muito sensível, muito respeitosa com essas famílias, para trazer o entendimento, né? De que uma perda pode se transformar numa vida, por outro lado. E muitas dessas famílias que optam aí por acatar muitas vezes a vontade do seu familiar, que é doador de órgãos, ou que optam por doar, mesmo sem saber qual era o desejo aí do seu familiar, acabam depois se sentindo aliviadas, porque sabem que de alguma forma aquela pessoa querida que se foi vive em outra pessoa que teve uma oportunidade aí da sua saúde. E tem tanta gente esperando por um órgão, né? Por isso que é tão importante esse trabalho e que ele é tão delicado, ele é tão sensível e que com certeza, né, quanto mais pessoas forem sensibilizadas e tiverem esse entendimento, melhor. Por isso que é importante também a gente falar para a família, olha, eu tenho vontade de ser doador de órgãos, caso aconteça alguma coisa comigo, quero que vocês saibam disso, porque aí também a família já fica avisada a respeito desse assunto.